Oi, meus queridos, voltamos! Se preocupa, olha ele! Olha ele! Rapaz do céu, é como uma mágica! Vupt! Eu podia ter feito isso, mas eu sempre pensei, não some não, meu querido, não some não. Já já a gente termina e vamos logo, Arena. É agora a hora do bate-bola, não se preocupe, fique atento, meus queridos. Olha que o tio canta musiquinha de novo, dá uma olhada lá na tela. Aula 11.2. Professor, aula 11.2 nós vamos ver o quê? O que nós vimos na aula 11.1. E o que foi que nós vimos? Os componentes dos SAFs. E o que era o componente dos SAFs? Muito bem, meus queridos, nós vimos escolha dos componentes e o motivo de sucesso. Dentro da escolha dos componentes, vamos lembrar? Para a escolha dos componentes dos SAFs, acho que deveria ser, são necessários, né? É necessário levar em conta a importância das culturas em relação ao valor de produção nos principais estados amazônicos. E o motivo, professor? O produtor precisa escolher os integrantes dos SAFs com um olhar para a produção rentável e ecológica, não esquecendo das questões sociais. Meus queridos, vamos relembrar, vamos voltar. Primeiro, o que nós vimos dentro desses componentes, né? Para a escolha dos componentes dos SAFs, é necessário levar em conta ali, ó, a importância da cultura. Então, por exemplo, aqui no estado de Rondônia, qual é a importância, qual cultura é importante economicamente? Soja, cultura. Isso não é cultura, não. Soja, milho, o algodão está em expansão. Cultura. Agora, na pecuária, cultura vegetal. Aqui, já sei, você estudante, deve estar com dúvida. Para mim, meu diretor, o estudante, qual é a cultura, professor? Quando eu te falar cultura, são plantações. Nós temos a soja, nós temos o milho, feijão, algodão. Nós também temos o processo de biojoias, se a gente falar de sustentável, madeira, carvão. Nós temos municípios no estado de Rondônia que são pioneiros da produção de carvão, madeira, biojoias. E, prof, na pecuária, gado principal, gado pacote, e que está não só em expansão, mas está se desenvolvendo aqui amplamente por causa do processo de melhorar as ruas. Foi feito um melhoramento para expansão não, para... Ai, meu querido, me ajuda quando eu quero... Escoar! Oh, meu querido, vou te dar um abraço. Para escoar a produção de leite. Então, na pecuária, nós temos criação de gado de corte, gado de leite. Suinocultura no estado de Rondônia é importantíssimo, tanto para o mercado interno, como também para escoar para outros estados. E não só a carne, como os embutidos também, ok? Aumenta aqui, meu diretor! Outra coisa que nós falamos na nossa última aula, falamos aí, ó, também sobre os produtos que precisam ser integrados, não só para a venda, como também produtos que são utilizados para a sustentação da atividade das famílias agrícolas, né, nas condições socioculturais, ecológicas e econômicas. Falamos do que também, professor? Falamos aí, ó, sobre o processo de armazenagem. Nós vamos ver, né? Nós vimos isso, o processo de formação do grão, processo de formação, as colheitas, o processo de você escoar esse produto e manter a qualidade do processo de integração desse produto dentro do processo, dentro da comercialização no estado de Rondônia. E professor, falamos também sobre o quê?
Falamos aí, ó, se a propriedade for próxima ao mercado consumidor, a recomendação é escolher espécies cujos produtos sejam mais perecíveis. Então, temos que salientar aí para facilitar o processo de chegar o produto no comércio ainda íntegro. Se for distante ou de difícil acesso, a sugestão é optar por cultivo de maior durabilidade. Só que, gente, vamos parar para pensar. Viu, Sâmio? Nessa revisão, vamos pensar comigo aqui, ó. Isso é o sistema SAF. Vou começar com o meu colega Sâmio. Sistema SAF, ó. Se a propriedade for próxima aos mercados consumidores, a recomendação é escolher espécies cujos produtos sejam perecíveis. E se for de difícil acesso? Durabilidade. Independente disso, é o manejo de transporte que interessa. Se o produto é perecível ou não é perecível, tem técnicas que tu colhe ele ainda antes de entrar no processo de amadurecimento e deixa ele amadurecer depois que ele chega no mercado. Isso é rentabilidade. Mas isso é outra coisa que nós vamos ver em outra aula. Nós estamos fazendo o quê, professor? Essa nossa revisão. Look at me! Agora é a área da atividade. Daqui a pouco, eu e o Sandro, a gente volta para corrigir essa atividade. Já voltamos, gente! Tchau! Muito bem, meus queridos! Foi bem aqui que nós paramos. Agora é a hora da gente corrigir essas atividades e aproveitar e tirar as dúvidas. E para isso, para acalmá-los, sempre lembrando para vocês, vou deixar aqui a atividade, vou mostrar a resposta e a gente mostra a resposta e também explica por que essa resposta. Não preocupe. Ah, professor, tem que estar escrito idêntico, tem que estar idêntico essas palavras? Não. Muitas vezes, você pode... Né, Sâmio? Muitas vezes eles podem ter feito o quê? Eles podem ter descrito o significado do termo técnico. O Sâmio sempre fala isso. Jefferson, presta atenção, não está errado não, é que ele não colocou o termo técnico. Aí o Sâmio fala assim para mim, sublinha lá, né? Sublinha a palavrinha e deixa lá, para dar tempo deles colocarem lá, para não esquecerem, tá bom? Se tiver necessidade, o tio volta nos slides para explicar, ok? Então, ó, fixa o olho na tela e vamos para a primeira questão. Primeira questão, o que é necessário para a escolha dos componentes SAFs? Muito simples. É necessário levar em conta a importância das culturas em relação ao valor de produção nos principais estados amazônicos. Desta forma, nós podemos, não só a importância da relação do valor da produção, quer dizer, o investimento que você faz, mas também já embute nele o processo de, quando você for escoar, como vai chegar esse alimento ou esse produto. Como é que a gente faz então com isso, Jefferson? Sempre quando a gente faz como um contrato. Quantos sacos eu vou conseguir nessa colheita, quantos quilos, quantas caixas, se estivermos falando de frutificação. Isso é muito importante mesmo. Ah, por quê? Porque aqui na Amazônia nós temos que levar em consideração que há devidas mudanças climáticas, é previsto a quantidade de colheita, né? A quantidade de grãos, quantidade de frutos que você vai colher. Eu estou falando isso quando a gente fala sobre agricultura, do fruto, mas aí, com as mudanças climáticas, muitas vezes,
ocorre uma estiagem mais prolongada, ou ocorre, então, chuvas em determinados períodos do ano que não são esperados, que podem provocar não é um desgaste, viu? A palavra desgaste pode provocar uma má qualidade no fruto por você ter antecipado a colheita ou atrasado a colheita. Porque quando se trata de grão, que é o milho, a soja, o arroz, isso pode, a quantidade de umidade desse fruto, se ele não estiver muito boa para colher, pode prejudicar no armazenamento, tá? Segunda questão, professor. Vamos lá. Quais os fatores a serem considerados nas lavouras do tipo temperadas? Vamos ver. Tradição. Eu vou ler tudo para depois eu explicar. Porque se eu começar a ler e explicar, aí eu não saio daqui 1 hora, só para fazer isso. Tradição é a experiência com o cultivo agrícola, potencial econômico local e de valor alimentício, efeitos de competição como as árvores plantadas por nutrientes, água e luz. A gente falou disso mesmo. Tolerância à sombra, plantas que não sejam trepadeiras, não ser hospedeiro de pragas e doenças, as espécies não causam danos físicos às árvores, safra diferente de forma a garantir o uso de mão de obra e geração de renda em várias épocas do ano. Pessoal, lembra, quando a gente fala sobre isso, esses fatores aqui são importantíssimos. Por quê, professor? Olha só, quando a gente fala de tradição e experiência com o cultivo agrícola, é porque você conhece todos os processos de desenvolvimento, doenças, épocas de floração, épocas de fazer as podas necessárias para aumentar o produto. Só que aí, claro, quando você tem isso, você conhece o potencial econômico. Então esses dois aqui, é um só. Efeito da competição como árvores. Isso significa o quê? Lembra quando eu falei? Nós temos que tomar cuidado para as plantas não terem as mesmas necessidades nutricionais. Plantar café, tem que tomar cuidado. O café com a andiroba tem as necessidades culturais? O café com o tucumã tem as mesmas necessidades? Tem doenças que podem atingir os dois? Então tem que tomar cuidado. Tolerância à sombra, lembra? Eu não vou plantar um café embaixo de uma castanheira. Tem que verificar se o processo de incidência solar vai favorecer o início da floração do café. As espécies não podem causar danos físicos, como trepadeiras, que podem favorecer a disseminação de doenças, elas não podem ter doenças correlatas. Então, isso aí são fatores que devemos levar em consideração para a manutenção desse tipo de lavoura. Tá bom? Questão 3. Na escolha dos componentes das espécies arbóreas e lavouras perenes, o ano todo, né? E em relação ao uso múltiplo das espécies, podemos trazer como exemplo produção de alimento, madeira, lenha, frutos e fornecimento de serviços ambientais, né? Ok, verdade. Nada para acrescentar, é bem direto. Múltiplas espécies. Sim, tá certo. Questão 4 já viu com a resposta, Sânia? E o que a gente faz com isso? A gente conta que nem viu, né? Quais as vantagens das safras diferentes nas propriedades? Ora, pois, as vantagens? A possibilidade da safra diferente de forma a garantir o uso de mão de obra e geração de renda em várias épocas do ano. Quando a gente tem... O que significa isso, professor? Quando nós temos safras diferentes, então você vai ter mas tem que ter uma mão de obra. O pessoal acha que é assim, Sâmia. Acha que é fácil. Olha só, quais as vantagens de safras diferenciadas na propriedade?
possibilidade de safras diferentes de forma a garantir o uso de mão de obra. Só que você tem que perceber que como as safras são diferentes, quer dizer, eu tenho espécies diferentes, um período diferente de produção, eu tenho que ter uma mão de obra especializada para cada trato cultural que eu tenho que realizar nessa safra. Isso com certeza vai valorizar o quê? A hora de trabalho. Então vai ser um custo um pouco elevado, porque é uma mão de obra especializada, não é? Mas assim também você vai ter como garantir o ano todo o trabalho para uma determinada equipe. É um investimento. Meus queridos, Agbutil, com isso a gente finalizou então a nossa revisão aqui. Daqui a pouco a gente volta com outro assunto para vocês. Tchau, tchau.